Que o Flamengo tem o Pedro, tem o Arrascaeta, tem o Gerson, tem o De La Cruz, o Léo Pereira e vários outros grandes jogadores, você já deve saber que o Flamengo tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Talvez você também já saiba, com 15 gols em 6 jogos. Mas e como é que funciona um ataque e quais são os princípios desse ataque? Você sabe? Então, a ideia desse vídeo é explicar para você como o Felipe Luiz tira o melhor desses jogadores e como é que faz desse ataque um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Primeiro a gente vai olhar por elenco e, claro, o Flamengo nessa temporada, assim como em outras, investe muito no elenco e tem um elenco muito forte. Se você tem o Pedro, que é o melhor centroavante do Brasil, você tem muita coisa. Se você tem o Arrascaeta, que talvez seja o melhor 10 do Brasil, você também tem muita coisa. Gerson, que também é um grande jogador, joga na seleção brasileira. Você vai juntando ali, você tem vários grandes jogadores. Mas você tem que escolher uma maneira de atacar, de usar bem eles e de ter um time equilibrado, para não atacar à toa e poder atacar de um jeito que faça com que o time consiga construir as vitórias sem sofrer na defesa. Tanto que a defesa também, que só sofreu 2 gols até agora no Campeonato Brasileiro, é a melhor do campeonato. Até por isso o Flamengo é o líder do campeonato. E é o time que tem apresentado o melhor futebol. Mas tudo isso funciona porque o Felipe Luiz ele conseguiu construir na equipe dele noções claras e bem idealizadas do que ele quer do jogo dele e o time está executando muito bem. Claro, você vai lembrar jogos contra o Vasco que o time não marcou nenhum gol. Então não quer dizer que o ataque seja infalível. O ataque vai ter alguns jogos em que ele não vai funcionar tão bem, vai ter jogos em que a LDU também o time não fez gol, por causa de dois motivos, eu acho. Acho que às vezes ainda falta um pouco mais de entrosamento de algumas jogadas, de algumas escolhas desse time. Em outros momentos, são alguns jogadores que não têm a mesma qualidade técnica que o Flamengo tem quando usa o seu time prime, né, os seus melhores jogadores. Então, algumas coisas não funcionam tão bem e tem algumas variações de posicionamento e de jogadas ofensivas que eu vou mostrar aqui que também depende do estilo do jogador e que às vezes não casa tão bem naquela partida. E claro, é futebol, né? Por mais que você jogue bem vários jogos, não quer dizer que você vai jogar bem 100% das partidas. Mas aqui eu vou falar principalmente sobre os princípios ofensivos desse time e depois de ganhar no Corinthians de 4-0, onde são as principais valências e vantagens desse time no ataque. E para me ajudar, eu vou trazer algo que me ajuda sempre aqui nos vídeos aqui, que é o campinho e também algumas ilustrações e imagens do jogo que eu também trouxe. Bom, vamos lá. Eu vou usar como base o Flamengo do último jogo contra o Corinthians, mas alguns jogadores podem mudar e o posicionamento e ideias ofensivas vai ser parecido. Então, goleiro Rossi, Wesley na lateral direita com amplitude pelo lado direito, subindo bastante para cá, para poder usar toda a força ofensiva que ele tem. Léo Ortiz, Léo Pereira e aqui o Ayrton Lucas. Dupla de volantes é o Pulgar e o De La Cruz. Gerson, Arrascaeta, Everton Cebolinha e o Pedro. Então, qual que é a ideia desse time? É esse time sem a bola defender em 4-4-2. Com a bola vai ter bastante variação e eu vou falar sobre isso. Com a bola, o time o que ele busca fazer? Ele busca aglomerar jogadores pelo lado da bola e ter um jogador com amplitude do outro lado. Você pode ver em vários momentos desse jogo contra o Corinthians que o Flamengo tinha vários jogadores no setor da bola, com o Pedro sendo opção de pivô, o Arrascaeta aqui para jogar nesse setor, outros jogadores vindo para cá, até o Gerson caindo para cá, e do outro lado só o Wesley com a amplitude. Do outro lado, quando a gente vinha jogada pelo lado direito, era o time aglomerado por aqui, só que quem abria e dava mais amplitude por aquele lado era o Everton Cebolinha. Até porque o Ayrton Lucas, a ideia era ter um pouco mais ele por aqui para ajudar numa saída de bola, não que ele também não subisse, fizesse até dupla aqui com ele, até para gerar sobrecargas aqui na defesa do Corinthians, mas a ideia era ter um para aquele lado. A ideia é ter bastante jogadores desse lado da bola para manter a posse de bola, mas sempre ter alguém na amplitude do outro lado para você poder inverter o lado da jogada. E é isso que acontece no primeiro gol, a bola vem aqui, inverte para o Everton, ele corta para o meio e chuta para fazer o gol que abre o placar. Mas isso não é só isso que você busca com essa opção. Não é atrair o time adversário para um lado e inverter. É uma das opções. Outra é você fazer algo que é muito característica desse time, que é o jogo apoiado. Quando você tem vários jogadores desse lado da bola, você consegue ir fazendo tabelas e um jogo apoiado para você ir avançando em campo. Esse time tem muito essa jogada de jogo apoiado, porque você tem muitos jogadores com qualidade técnica. Então você tem o Pedro fazendo o pivô aqui, sendo opção para o Rascaeta tocar a bola para ele fazer uma tabela, ele receber na frente. E isso dificulta muito a marcação, porque a marcação ela não sabe se ela marca o próximo passe, se ela marca a próxima corrida. Daí você tem uma defesa aqui de 4 jogadores
e você vem para cá, por exemplo, com esse jogador para cá, atraindo o posicionamento desse, para receber a bola aqui, depois esse jogador ataca esse espaço aqui, ele toca para esse jogador finalizar em gol. Então é um time que faz muito isso com vários jogadores. Pode ser o Ayrton Lucas, pode ser o De La Cruz, pode ser o Pulgar, pode ser o Wesley. Vários jogadores vão fazendo esse toque e me voe, que é toca e vai, toca e vai. E isso vai atrapalhando demais a defesa adversária, que ela não sabe qual caminho faz. E o Flamengo, por ter muitos jogadores técnicos, isso funciona muito bem. E por que que eles têm que estar juntos no mesmo setor da bola? Para você ter essas opções de passe. Então, você traz vários jogadores para o setor da bola para ter essa opção de passe. Outra escolha dessa opção. Vamos dizer que o time está defendendo aqui 4-3, né? E esse jogador recupera a bola e vem para cá. Você tem vários jogadores no setor da bola, então você pode fazer uma pressão pós-perda e recuperar a bola e continuar no ataque. Por isso, o Flamengo também tem o melhor ataque da competição e o time com mais posse de bola. São 62% de posse de bola. É o time no campeonato com a maior posse entre todos os times. Então, você recuperar a posse de bola também tem a ver com o jeito que você ataca, porque se você tem vários jogadores no setor da bola, você recupera mais a bola, tem mais posse de bola, é menos atacado também, então uma coisa leva a outra. Outra coisa que esse time faz muito bem também, você tem uma defesa defendendo aqui, o time atacando por aqui com um centroavante, um meia, volante, lateral. Se o jogador recebe a bola aqui, agora você vai ter uma jogada que são as ultrapassagens. Esse jogador recebe aqui e esse ultrapassa por aqui. Daí esse jogador fica em dúvida se ele persegue ele e abre um caminho para esse jogador poder ultrapassar aqui, ou esse mesmo vem com a bola dominada para cá, ou ele não vem, esse aqui recebe. Então o time tem muitas ultrapassagens. Às vezes o jogador recebe a bola aqui nesse último setor, esse jogador corre para cá, esse corre para cá, esse corre para cá. Então você vai gerando várias opções e a defesa fica sem saber quem ela cobre e vem a bola para cá para o cara poder finalizar. Então é um time que tem muitas variações, tem muito dessas jogadas e que joga bastante desse tipo de jogada para criar jogadas de gol. E agora até pensando em mais alguns posicionamentos e fundamentos desse time, você vê que esse time a bola passa principalmente no pé de 4 jogadores, que são os jogadores que vão ditar o ritmo da partida, que é o Léo Ortiz e o Léo Pereira, que são os dois zagueiros, o Eric Pulgar e o De La Cruz, que são os volantes e os dois volantes na frente da defesa. Então, esses 4 jogadores, eles trocam muito passe e vão ditando para onde a bola vai, como que vai ser o ritmo da partida. É muito importante quando você tem times com muita posse de bola, que você tenha jogadores que sejam o centro dessa posse para você poder organizar para onde vai a jogada. Principalmente se o time faz isso que eu estava falando, que é aglomerar jogadores em alguns setores. Então você ter esses 4 jogadores dá uma segurança para você poder aglomerar esses jogadores em setores e escolher como vai ser a jogada. Então ter esses 4 jogadores que têm porcentagem de acerto muito grande de passe, uma participação muito grande de passe, ajuda muito o time a construir as jogadas ofensivas e às vezes até para tirar o ritmo do jogo quando o adversário sobe um pouquinho e evitar também contra-ataques. O Flamengo sofre mais em jogadas de contra-ataque e bola aérea. Então, ter esses jogadores ajuda muito o time manter uma segurança e não sofrer tantos contra-ataques assim. Uma outra questão que ajuda muito o time a ter um volume ofensivo muito grande é a marcação-pressão na saída de bola, né? Se você vê o terceiro gol, é um gol que o Flamengo rouba a bola e faz o gol, né? Com o Hugo precisando tocar para frente e o Flamengo já recuperando a bola já direto, né? O Pedro nem faz nada, ele só finaliza pro gol e faz o gol porque ele percebe que o gol tá aberto. Mas é um time que pressiona muito alto e com pressões mais de setor, não individual. Então ele pressiona muito bem. Às vezes o De La Cruz sai da posição de volante para pressionar alto. Aí que sai o gol, forçando o Hugo a dar um chutão para frente, a bola sobra no Pedro. Então é um time que tem bastante essa marcação-pressão. Isso também ajuda muito o time a manter a posse de bola. Então tá tudo bem ligado, assim. Acho que é um time que tem muito claro o que quer fazer e faz muito bem. O que eu acho que ainda falta regular um pouco mais é quando ele pega o adversário com um bloco baixo muito bem fechado e com dobras de marcação muito bem feitas, eu acho que tem um pouco mais de dificuldade de você abrir a defesa. Isso aconteceu com o Flamengo em alguns jogos. E tem algumas mudanças também do Flamengo quando ele usa outros jogadores. Por exemplo, se ele usar o Bruno Henrique de 9, o Bruno Henrique não tem as mesmas características que tem o Pedro. Ele não vai fazer um pivô tão bem, não vai conseguir proteger também a bola e ajudar nessas tabelas que o Arrascaeta faz muito bem, tanto que o Arrascaeta com o Pedro ali funcionam muito bem juntos. Com o Bruno Henrique é um pouco diferente. O Bruno Henrique até pressiona melhor numa saída de bola, então a pressão de bola até fica melhor com o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique não tem tanto esse pivô, mas tem o ataque e as costas melhor,
porque ele é mais esse jogador de atacar as costas da defesa, então ele pode ganhar isso também. Então é um time que tem variações e vai ser muito difícil ganhar do Flamengo nesse campeonato. O Flamengo, eu acho que ele começa o Campeonato Brasileiro como o principal favorito ao título, depois vem o Palmeiras, e depois a Argentina acho que não tem um terceiro time, o Bragantino é o terceiro hoje, que é um time que começou o campeonato muito bem, conseguindo valer muito bem as principais características dele, que é uma marcação-pressão, time de muita intensidade, velocidade, jogadores muito bons num contra um, tá conseguindo fazer valer todas essas questões, mas eu não sei se é um time que tem um elenco e um fôlego tão grande para aguentar lá no fim. A tendência hoje é que não, mas vamos ver como é que vai o campeonato. Tem outros times também chegando com essa possibilidade, né? O Inter que não começou assim tão bem o campeonato. Tem o Botafogo que a gente ainda precisa ver como é que ele vai ser nesse campeonato. Mas sem sombra de dúvida, acho que o favorito nesse início de campeonato é o Flamengo, com o Palmeiras podendo aparecer ali ainda, podendo melhorar um pouco alguns encaixes, né? Vinha de 7 vitórias seguidas, agora perdendo o Bahia, então é um time que ainda pode chegar e brigar com o Flamengo. A tendência hoje são esses dois times brigar pelo título do campeonato. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que você tenha entendido mais ou menos o que eu quis explicar aqui sobre o Flamengo. O meu canal aqui fala bastante sobre tática, sobre futebol mais para esse lado aprofundado de tática. Tem entrevista aqui com treinadores, tem vídeo de análise de vários times. Já analisei o Corinthians, que agora está sem técnico, vai trazer o Dorival Júnior. Vamos ver como é que vai ser isso. Talvez venha e tenha outros vídeos aqui no canal sobre o Corinthians, sobre o Dorival Júnior. Mas isso são vídeos mais lá para frente. Até lá a gente vai conversando e vai trazendo outros vídeos aqui no canal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Sou Rodrigo Seixas, analista e jornalista de futebol. Até o próximo vídeo e valeu!